Olá, que a paz de Deus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos Channel. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Espírito Santo enquanto estudamos a Tua palavra e a história do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos continuando a nossa análise profunda do livro O Grande Conflito. Hoje a gente mergulha no capítulo 7, que se chama A Influência de um Bom Lar. É um capítulo tão rico que vamos dividi-lo em duas partes para a gente poder aprofundar bem. E a história de hoje é sobre um homem que literalmente mudou o mundo. Esse homem é Martinho Lutero, uma figura escolhida por Deus para tirar a igreja da escuridão e trazer de volta a luz da verdade. Ele era um monge atormentado, um estudioso brilhante e, no fim, um verdadeiro revolucionário. Ele não saiu de casa pensando, vou mudar o mundo, de jeito nenhum. Mas a consciência dele o colocou numa rota de colisão com a instituição mais poderosa da sua época. Ele não tinha medo de imperadores, não tinha medo de papas, o único temor dele era a Deus. E para a gente entender como ele chegou nesse ponto, vamos seguir a jornada dele passo a passo. Vamos começar vendo como o caráter dele foi formado, depois a agonia e a descoberta espiritual que ele viveu, a viagem chocante que ele fez a Roma, o grande confronto entre a verdade e o erro e, por fim, a decisão que mudou a história para sempre. Vamos lá? Então, tudo começa aqui, nas origens humildes dele. A infância de Lutero não foi nada fácil. Foi, na verdade, um verdadeiro caldeirão que forjou o homem de ferro que ele se tornaria mais tarde. Lutero veio de uma família pobre, mas, nossa, muito trabalhadora. O pai dele, um minerador de caráter fortíssimo, tinha um plano bem claro. O filho ia ser advogado. E tinha uma coisa que ele não queria de jeito nenhum, que Lutero se metesse com a vida de monge. Ele tinha uma desconfiança enorme do sistema dos mosteiros. E apesar de terem uma disciplina que hoje a gente acharia até exagerada, a fé dos pais dele era muito profunda. Essa citação mostra isso, né? Cada ação deles era para preparar o filho para uma vida útil e temente a Deus. Essa base espiritual, mesmo que forjada com muito rigor, foi fundamental para tudo o que veio depois. E olhem só o contraste. De um lado, a dureza da primeira escola, onde ele aprendeu a ver Deus como um juiz cruel e ele tinha que cantar de porta em porta para conseguir pão. Do outro, a Universidade de Erfurt. Lá, com o apoio da família e bons amigos, a mente brilhante dele finalmente encontrou um lugar para florescer. Só que, sabe como é? A cabeça fervilhando de conhecimento só intensificou uma crise que ele tinha por dentro. E isso nos leva a um momento crucial. A busca agonizante dele por paz com Deus. Uma busca que o levaria a lugares que ele nunca imaginou. Tentem imaginar a cena. Lá na biblioteca da universidade, Lutero encontra pela primeira vez na vida uma Bíblia completa, em latim. Ele só conhecia os trechinhos que eram lidos na missa. Com o coração acelerado, ele começa a folhear aquelas páginas e um desejo enorme toma conta dele. E ele chega a dizer, quem dera Deus me desse um livro assim. Essa descoberta da Bíblia, junto com um sentimento esmagador de que ele era um pecador, empurrou Lutero para uma decisão radical, largar tudo e entrar para um mosteiro. Para ele, a vida monástica parecia ser a única esperança de encontrar a paz que a alma dele buscava com tanto desespero. E ele não brincou em serviço, não. Ele foi ao extremo. Eram jejuns, vigílias, penitências. Ele se açoitava, tentando dominar a natureza pecaminosa dele, levando o corpo ao limite da exaustão. Mas nada, absolutamente nada, trazia alívio para aquela alma atormentada. Nas palavras do próprio Lutero, e isso é muito forte, se fora possível a um monge obter o céu por suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Isso só mostra a total inutilidade dos esforços dele. Ele seguiu todas as regras, fez tudo o que mandaram, mas em vez de encontrar o céu, ele só encontrou o desespero. Mas aí, por providência divina, uma viagem aparentemente de rotina para Roma iria mudar tudo. Ele partiu como um monge super devoto, esperando se inspirar no coração da cristandade. Mal sabia ele que essa viagem ia destruir as ilusões dele e transformá-lo para sempre. Gente, o choque de realidade foi brutal. De um lado, a vida que Lutero levava,
austera, cheia de sacrifício, de abnegação. Do outro, o que ele encontrou em Roma, um clero vivendo na maior opulência, com banquetes, luxo. Esse contraste entre a busca dele por santidade e a realidade mundana que ele viu o deixou completamente perplexo. E a conclusão dele foi aterrorizante. Ele viu a corrupção em todos os níveis do clero, ouviu piadas profanas durante a missa, sentiu o sacrilégio onde deveria haver santidade. A frase dele é pesadíssima, né? Roma seria um abismo de onde saía todo tipo de pecado. Mas é justamente aqui, no ponto mais baixo da desilusão dele, que um raio de luz aparece. No meio daquela escuridão toda de Roma, uma verdade simples estava prestes a acender a chama da reforma. Ainda lá em Roma, tentando ganhar uma indulgência que o Papa tinha prometido, Lutero estava se submetendo a uma penitência: subir de joelhos a tal escada de Pilatos. Um ato de devoção totalmente baseado em obras. Mas no meio daquela subida, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma voz com um trovão pareceu ecoar na alma dele com as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá da fé. Naquele instante, tudo mudou. Ele se levantou, envergonhado e horrorizado, percebendo como era inútil tentar comprar a salvação com as próprias obras. A fé em Cristo era o único caminho. E essa nova convicção seria testada logo, logo. De volta à Alemanha, ele deu de cara com a prática que ele considerou a mais escandalosa de todas: a venda de indulgências, que na prática transformava a graça de Deus numa mercadoria. A pergunta era essa: a graça de Deus pode ser comprada e vendida? O homem encarregado disso, um tal de Tézel, fazia promessas absurdas. Dizia que os certificados de indulgência dele perdoavam até pecados que a pessoa ainda nem tinha cometido. A frase famosa era: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E tudo isso para quê? Para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Um absurdo. A resposta de Lutero para tudo isso? Esse número aqui: 95. Indignado, ele foi até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e pregou um documento com 95 teses, ou seja, 95 pontos para debate, desafiando de frente a doutrina das indulgências. Foi um ato de desafio público. E aquele ato não era só um convite para um debate acadêmico, não. Foi a faísca que iniciou um incêndio que se espalhou por toda a Europa, forçando todo mundo a tomar uma decisão. De um lado, a tradição dos homens, do outro, a palavra de Deus. No fim das contas, o conflito todo se resumia a isso: a autoridade divina da Bíblia contra as instituições humanas que são falhas. Lutero defendia que a palavra de Deus, a sola escritura, tinha que estar acima de papas e concílios. E isso atingiu em cheio o coração da autoridade papal e questionou aquela perigosa aliança entre a Igreja e o poder do Estado para impor suas doutrinas. E a questão fundamental que Lutero levantou ecoa até hoje e vale para nós. A nossa fé está construída sobre que fundamento? Obras humanas, tradições ou na palavra de Deus? A luta dele contra essa mistura de poder religioso e poder secular continua sendo um aviso seríssimo. As igrejas de hoje não podem se arriscar a dar um passo em direção à união com o erro, nem com o Estado. É um momento de decisão pessoal: aceitar a Jesus como Salvador e se dedicar a um estudo sério e acurado da Bíblia. E aqui a gente termina a primeira parte da jornada de Lutero, de um monge atormentado a um reformador desafiador. Ele encontrou a paz dele, mas declarou guerra ao sistema. Mas o que acontece quando o poder da igreja e do império se volta contra um homem só? A gente vai descobrir na continuação da nossa análise. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal Nisto Cremos Channel e deixar seu comentário, que nos ajuda bastante. E não perca o próximo capítulo. Continue estudando, se aprofunde nas profecias, estude Daniel e Apocalipse. Até a próxima, se Deus quiser.